Prefeitura de Três Rios, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Banda Aqui da Banda apresentam projeto Carnaval, Música e Tradição. O Carnaval é uma tradicional festa popular realizada em diferentes locais do mundo, sendo a mais celebrada aqui, no Brasil. A história do Carnaval aqui no nosso Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o intrudo, uma brincadeira de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Nela, as pessoas saíam às ruas e sujavam umas às outras, jogando lama e muitas outras coisas. O intrudo foi proibido em 1841. Depois surgiram cordões e ranchos, festas de salão, afoxés, frevos, marchinha, samba, escola de samba e muitos outros gêneros musicais incorporados a essa, que é uma das maiores manifestações culturais do nosso país. Neste vídeo, iremos aprender um pouquinho mais sobre samba, marchinha e frevo. Então, prepare a sua fantasia e vamos lá! O samba surgiu em 1910, em Cidade Nova e Estácio, dois populares bairros do Rio de Janeiro. Os historiadores consideram como o primeiro grande marco desse gênero musical no Brasil tenha sido a canção Pelo Telefone, lançada em 1917 e um dos mais famosos sambas tocados nessa época. A década de 1920 ficou marcada pelo surgimento das escolas de samba. Essas agremiações usavam elementos de outras práticas do carnaval comemorada no Rio de Janeiro. Em 1935, com a profissionalização dos desfiles, os sambas passaram a ser registrados em papel, o que facilitou bastante o trabalho dos jurados durante a avaliação do desfile. Isso ocorreu por meio de intervenção do Estado, que foi entendido na época como um incentivo ao desenvolvimento do carnaval. A partir de 1950, os sambas enredo começaram a receber certa sofisticação, como rimas, por exemplo, e na década de 60 popularizaram-se na música brasileira. Os melhores sambas desse subgênero começaram a ser gravados e comercializados. Muitos dos sambas enredo exaltam a cultura e a história do povo africano. Podem fazer críticas sociais e políticas e também exaltar personalidades brasileiras.
marchinha, ou marcha, surgiu em 1899 com Chiquinha Gonzaga. Foi ela que compôs o Abre Alas, famosa canção que até hoje é cantada por foliões de todo o país. A marchinha é um tipo de música que tem uma cadência que lembra as músicas tocadas pelas fanfarras militares. Daí o nome marcha. Era ao som das marchinhas que os brasileiros participavam das folias de rua e de salão por quase todo o século XX. Antes das marchinhas, as trilhas sonoras de carnaval eram as músicas europeias, que não tinham letra e cujo ritmo era bem diferente do que surgiu depois da canção de Chiquinha Gonzaga. A partir dela, mais compositores começaram a escrever marchinhas de carnaval, como Donga, Mauro de Almeida, Noel Rosa, João de Barro, Ari Barroso, Lamartine Babo e muitos outros. Para que os foliões ficassem afiados nas letras das marchinhas, elas eram divulgadas pelas rádios já a partir de dezembro. Como não havia televisão na época, as pessoas se reuniam em torno do rádio e ficavam ansiosas para escutar qual seria o próximo lançamento do carnaval. O carnaval de rua, reavivado nos últimos anos, principalmente no Rio de Janeiro, continua incentivando a composição de novas marchinhas, um gênero leve, humorado e satírico de comentar costumes, personagens e acontecimentos no dia a dia no Brasil e no mundo.
século XIX na cidade de Recife, no Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. A palavra frevo vem como uma corruptela do verbo ferver. Isso porque o frevo é uma dança frenética de ritmo bastante acelerado. E assim o frevo se tornou uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região Nordeste. Merece destaque no carnaval pernambucano, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife. E mais, em 2007, essa dança popular foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Fiquem agora com o frevo, arraste o sofá e bora festejar!